Essa semana eu tive uma crise de ansiedade. Ei, gente! Vocês estão vendo que o cenário tá um pouquinho diferente hoje, né? Mas é porque hoje eu queria bater um papo diferente com vocês mesmo. Esse canal, eu sempre falo pra vocês que é pra gente tornar a maternidade de todas nós mais leve. Mas essa semana eu tive uma crise de ansiedade que não acontecia há alguns anos já. Desde o final de 2018, nunca mais eu tive uma crise desse jeito. Na verdade, eu fiz um tratamento em 2018. Na época tinha sido diagnosticado pânico. Foi quando eu tava com alguns problemas em relação à minha orientação com o doutorado. E precisei de medicação, precisei de ajuda terapêutica. E achei que ele tivesse sido resolvido, passou, não precisei mais tomar medicação, fui liberada da terapia, fiquei apenas com exercício físico, consegui engravidar numa boa, não continuei tomando medicação durante a gravidez, estava tudo ótimo. Mas daí, essa semana, na verdade, esses últimos meses aconteceram algumas coisas na minha vida e eu queria muito compartilhar com vocês para vocês entenderem que do outro lado de uma câmera tem um ser humano, né, de carne e osso, que tem 1 milhão de problemas e boletos para pagar, igual todo mundo que tá assistindo. E às vezes a gente vê as pessoas na internet e a gente acha que é tudo muito maneiro, tudo muito lindo. E a vida não é bem assim, né? Esses últimos 3 meses a gente tá fazendo algumas investigações em relação à saúde do meu marido. Passei por 60 dias de obra em casa. Tô montando a minha clínica, tô indo pra lá agora, tô levando vocês comigo, mas vocês vão ver isso em outro vídeo. Eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Eu quero que o meu paciente fique bem, eu quero que as minhas alunas fiquem bem, eu quero que as minhas revendedoras voem, eu quero que vocês tenham realmente uma maternidade mais leve com os conteúdos que estão aqui. Então eu me cobro de fazer com que todas as coisas que eu executo sejam com excelência. Eu tenho 2 consultórios, atendo em 2 consultórios, atendo domiciliar, eu dou aula de mentoria, né? Eu tenho a fabricação dos roll-ons e a revenda dos roll-ons, eu tenho o YouTube, produção de conteúdo o tempo inteiro, de Instagram e etc. E além de tudo, só assim um pequeno detalhe, eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses, eu tenho um enteado de 11 anos que, pra quem não sabe, mora na minha casa, então é meu filho. Só não saiu da minha barriga, mas saiu do meu coração, foi Deus que me deu. Então eu tô falando com vocês com a unha horrorosa que eu não consegui fazer essa semana. Tem um casamento, ele não pode ser esquecido. É uma vida real, né? E a gente tenta ficar encaixando vários pratinhos ali na torre do equilíbrio da vida. Essa semana foi uma semana um tanto quanto difícil, a gente teve algumas desmarcações de paciente e, né, vocês sabem que quando a gente começa uma obra, como por exemplo a clínica que vai ser aberta, né, a gente assume muitos compromissos financeiros. E aquilo começou a me pressionar, eu comecei a me sentir muito cobrada em relação ao financeiro mesmo. E eu comecei a me sentir muito mal, porque eu quero trazer para essa clínica a excelência que eu trago em todos os meus atendimentos, por onde quer que eu vá. Independente se é na clínica, se é em casa, se é online, né? Que eu também faço consulta online, ainda tem essa parte. E aí, quando foi na quarta-feira, gente, olha só, eu preciso falar isso. Eu dei conta na segunda. Eu sabia que eu tava jogando a poeira pra debaixo do tapete na segunda. Eu dei conta na terça e ainda fiz um vídeo tipo assim, vou buscar meu filho na escola, que massa, 5 horas da tarde, tipo, tentando ressignificar todas aquelas emoções que eu estava sentindo. E daí, quando chegou na quarta, eu achei que eu tava dando conta. E aí, minha secretária da clínica chegou pra mim na quarta e falou de algumas desmarcações na minha agenda. É natural que isso aconteça, tá, gente? Todo profissional da saúde ou não passa por isso, tá? E eu passo por isso outras vezes, mas é um momento, né? Eu subi pra minha sala e eu pensei, bom, vou beber uma água e vou embora porque a vida continua, né? E eu tenho sempre muito essa frase, né? Pra cima que se olha, pra frente que se anda, então vambora. Cheguei na minha sala, tomei uma água e achei que eu fosse dar conta. E daí quando eu comecei a sentar no meu computador ali pro primeiro paciente, meu primeiro paciente era 1h30 da tarde, quando deu 1h15, eu simplesmente comecei a chorar de uma maneira que eu não conseguia me controlar. Eu sentia como se eu estivesse sendo afogada. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia me mover. Eu não conseguia abrir os meus olhos. A única coisa que eu consegui fazer foi mandar uma mensagem pra minha secretária pedindo pra que ela cancelasse toda a minha agenda e que ela ligasse pro meu primeiro paciente para que não desse tempo dele chegar, porque, né, a pessoa ia chegar até ali e eu não tinha como atender, eu não tinha condições físicas e emocionais de atender. Não foi uma situação que eu fiquei chateada, vou ali, vou secar meu rosto e eu simplesmente vou voltar a atender. Não rolou, sabe? Não rolava, eu não conseguia pensar naquilo. E aí eu fiquei 2 horas dessa forma, meu marido se despencou do trabalho dele pra ir pra lá, as minhas amigas
todas foram pra dentro do meu consultório. Teve uma hora que tinha umas 5 pessoas comigo, graças a Deus, Deus bota anjo na hora que a gente precisa, né? Eu tava no lugar certo, onde eu tinha pessoas certas que iriam cuidar de mim. Gente, é uma sensação de muita impotência, assim, é muito ruim essa crise, mas eu queria muito falar disso pra vocês, porque as pessoas ignoram a depressão pós-parto, e aí vale lembrar que ela pode acontecer até algum tempo depois que você é mãe, não é na hora, não é porque chama de pós-parto que ela acontece logo após o parto, não, ele tem, se eu não me engano, até os 2 anos da criança isso pode acontecer. As pessoas ignoram as crises de ansiedade, né, que surgem pós-maternidade, e é o que eu falei, a gente vai jogando a poeira por debaixo do tapete. Quem é da área da saúde ainda tem um agravante, a gente cuida dos outros, mas a gente tem uma dificuldade gigante de cuidar da gente, então a gente vai ignorando. Mães fazem muito isso, né, nós somos mães, a gente faz muito isso, a gente vai ignorando, vai jogando ali, ó, pra debaixo do tapete, até a hora que o tapete não aguenta mais, aí esburra. E aí, beleza, eu passei, a crise passou, eu consegui vir pra casa, lógico, procurei ajuda, né, procurei um médico, e aí ontem eu fui no médico e eu fui diagnosticada como síndrome de burnout. E eu queria falar um pouquinho pra vocês do que é essa síndrome, né? Muita gente acha que burnout tem a ver com a quantidade de trabalho. E não necessariamente é, porque eu amo a minha vida agitada, tá? Eu fico mal quando a minha vida não está agitada. Então não tem nada a ver com a quantidade do meu trabalho, tá? Tem a ver com a sua emoção. Algum gatilho que é gerado ali, que te faz se sentir nessa forma sufocante. Você não consegue racionalizar aquilo ali, o seu cérebro, né? Eu sempre falo pra vocês das partes cerebrais aqui das crianças, mas as partes cerebrais das crianças também são nossas, né? E aí a nossa parte ali das emoções, que é a parte central do cérebro, simplesmente ela não se conecta com a racionalidade. A gente acessa total o nosso cérebro primitivo, a gente não consegue saber o que a gente tá sentindo. E aí eu descobri que lá atrás, quando eu tinha sido diagnosticada por síndrome do pânico, na verdade não era síndrome do pânico, sempre foi burnout. O psiquiatra, ele me explicou muito seriamente sobre isso, né? Que a gente precisa fazer um tratamento certinho, e na época, como eu fui diagnosticada, né, de maneira equivocada, eu não fiz o tratamento que eu deveria ter feito. E isso é muito engraçado, porque em um primeiro momento eu pensei, eu não vou falar disso, porque as pessoas vão pensar assim, ah, mas ela não trabalha coisa natural, por que ela não se tratou? É uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Sim, eu me trato. Vocês me veem usando Rolon, vocês me veem tomando floral. Eu só não consigo fazer acupuntura em mim mesma. Mas existe o limite entre você querer se ajudar e você precisar de uma ajuda, né, de um profissional externo. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Existe um limite em que eu posso ajudar uma mãe ou que eu preciso que ela vá num psiquiatra, num psicólogo ou em um outro profissional, né? A terapia que eu pratico, ela é integrativa. Ou seja, ela tá aqui para somar com outras terapias e até mesmo com a alopatia, que é a medicação. Mas eu quero falar para vocês que é uma situação que pode acontecer com qualquer uma de nós. Não necessariamente está relacionada a uma pessoa que trabalha fora, não necessariamente está relacionado com o seu trabalho. É um esgotamento mental por uma situação pontual. Você tem um porquê daquilo tá acontecendo e o seu cérebro entra num esgotamento. Então, assim, não jogue a poeira para debaixo do tapete, porque uma hora ela vai aparecer. E aí, quando ela aparece, gente, a sua vida trava, né? Dizem que quando a gente não para por bem, Deus manda alguma coisa e faz a gente parar, né? E ele me fez parar, me fez recalcular a rota, e eu creio muito que é um novo GPS. Então, vambora! Então, gente, esse vídeo tá muito diferente do que vocês costumam ver aqui no canal, mas eu realmente queria trazer essa história pra vocês verem e se identificarem e talvez pedirem ajuda, né? Eu tô aqui pra ajudar vocês e eu acho que vocês estão aqui pra me ajudar também, é uma troca, né? Se alguém já teve aí alguma síndrome dessa, comenta como é que foi o tratamento, vamos nos ajudar. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, contando sobre a minha vida no carro aqui, muito abertamente, eu raramente falo muito da minha vida, né, no Instagram e aqui, mas se vocês gostaram desse formato, assim, de viajar comigo aqui no carro, deixa um comentário também pra gente falar mais sobre isso. Se vocês quiserem que a gente bata um papo melhor sobre essas questões do emocional feminino, né, do emocional de uma forma geral, tô super aberta, vamos bater esse papo, só vocês deixarem um comentário aqui que a gente vai fazer, tá bom? Claro, né, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou utilizar as minhas terapias integrativas, né, para auxiliar, em conjunto aí com o tratamento alopático, né, com as medicações, com a terapia, e vou falando aqui para vocês como é que eu vou desenvolvendo isso daí. Eu espero que passe logo e, como eu falei, é para cima que se olha, é para frente que se anda. Vamos que vamos. Beijinho, até o próximo vídeo.